Ansiedade muitas vezes acomete porque você não tem maturidade emocional. Aqui dentro você se sente insegura, você se sente muito desprotegida. Aí você vai canalizar esse medo de ter medo muitas vezes para um elevador. Aí você vai transferir todo o seu medo para o elevador e você começa a ter claustrofobia, que é medo de lugares fechados. Aí com isso você não entra em contato com a sua dor real, a sua dor que causou o medo, porque você desvia ele. Você desviando, você não precisa olhar para a sua dor real. Então, como solucionar uma pessoa que tem medo de lugar fechado, uma pessoa que tem medo de altura, uma pessoa que não viaja porque tem medo de avião? O processo de análise. Você tem que ir para análise para poder falar. Não é xamânico, não tem como ser xamânico de falar, eu tenho medo de barato. O que que é? Vamos entender. Eu lembro quando eu ainda tinha sociedade com a moça, que eu tive sociedade rompi no ano 2000, vão fazer 22 anos agora em outubro, que eu rompi a sociedade, graças a ele. Ele tinha 9 anos, ele ia comigo para a sociedade e minha mãe tem uma escola de ensino fundamental. Aí ele sempre falava, mãe, você vem sozinha, você faz tudo e ela nunca vem, a sua sócia nunca vem. Por que você não pede a vovó para usar a escola? Você lembra disso, Lourenço? Ele lembra, bonitinho. A usar a escola de vovó, e aí você vai para a escola de vovó. Eu falava, não, mas vovó não vai emprestar. E eu lá na sociedade eu trabalhava à noite, sábado e domingo. Aí no dia 3 de outubro do ano 2000 eu pedi a minha mãe, que eu queria romper a sociedade. Eu pedi a ela, cara, você teve medo? Muitos. Lá eu tinha 3 turmas montadas, a gente estava já uns 4 anos com a escola, mas não dava certo. Sociedade é um bom casamento, dá certo ou não dá certo. Então quando não dá certo, você não tem que ficar arrastando corrente. Aí eu rompi a sociedade e saí sozinha, saí sem nenhum aluno. Não tinha nada. Aí no dia 5 de outubro, eu fechei um treinamento com o sistema Findes, onde eu ganhei, hoje seria mais ou menos uns 20 salários mínimos. E a escola da minha mãe é escola de ensino fundamental, então as carteiras eram para crianças. Aí com esse dinheiro eu pude montar uma sala para adultos. E o meu consultório na época, eu tive que abandonar um consultório, que eu tinha um divã vermelho, bonito. Aí tinha uma pessoa na época que me emprestou o consultório dele, eu usei o consultório dele durante quase uns 2 anos. Então, teve medo de romper a sociedade? Demais, mas não era um medo imaginário, era um medo real, porque começar do zero dá muito trabalho. Então, aí tem gente que se sujeita a muitas coisas que fica no medo imaginário, aumentando cada vez mais. Então, o processo de análise é esse. Eu acabei de contar para vocês que meu medo não foi paralisante, porque eu sabia a causa. Eu tinha investido lá, tinha vendido um carro, colocado na sociedade, saí só com os meus livros e um El Machine que eu tinha na época, aquele computador da tela azulzinho da Apple. Você lembra desse computador, Lourenço? Um El Machine. Eu lembro que eu tinha esse El Machine. E eu tinha na época um Fiesta espanhol, que só Jesus na causa. E deu tudo certo. Mas por quê? O meu medo não era imaginário, o meu medo era real. Gerou aqui no meu sistema simpático todas as inseguranças. Só que essa sociedade com ela, eu rompi quando eu tinha 40 anos. Eu já estava desenvolvendo uma taquicardia constante. Eu já estava ficando num sistema de exaustão. Eu já estava, não tinha, num sistema de esgotamento, que o meu corpo não ficava só na taquicardia na hora do medo, ficava direto. A taquicardia era em função daquilo o tempo todo que estava dentro de mim, que já estava muito ruim. Então, não dá para saber, ai, Cássia, eu tenho medo de barata. O que isso quer dizer? Vamos conversar, vamos para o processo de análise e vamos ver que simbólico é esse de barata. Nessa época eu atendi uma moça que ela via cobras na foto da revista. Ela era uma pessoa até que fazia muito treinamento com a gente. Ela tinha foto na capa da revista, dentro da revista de cobra, ela começava a gritar. Ela entrou no processo de análise e nós fomos descobrir que as questões dela eram sexuais. As questões dela eram sexuais. O medo da cobra, para ela, era um simbólico de sexualidade. Eu tinha um tio meu, que era
irmão de papai, que ele tinha medo de taruíra. Papai brincava muito com ele, ficava jogando taruíra de papelzinho, ele fazia uns papelzinhos de taruíra, ficava jogando nele, até quando era aquela taruíra, aquele negócio que anda pela parede, mais em cidade do interior. Papai fazia umas coisas de papel begezinho e jogava nele, ele gritava como se fosse a taruíra real. Eu atendo muitas pessoas que têm medo de barata, de gritar, barata chega, que parece estar chegando uma cobra voadora. Mas aquela barata é para desviar o sintoma de algo que está dentro do inconsciente da pessoa, que a pessoa não consegue olhar aquilo, então ela desvia para o medo. O medo sempre está desviando de algo real, que está dentro da pessoa, mas a pessoa não consegue ainda ter memórias para isso, porque a psicanálise trabalha com a volta das memórias, tanto que é mnemônico, trabalha com o sistema límbico, com o hipotálamo e o hipocampo, emoções e memória. A psicanálise não trabalha mudando o comportamento, a psicanálise trabalha mudando o olhar de dentro para fora. O que trabalha mudando de fora para dentro é a psicologia comportamental cognitiva, tanto que a psicanálise, ela é a arte de esculpir o ser humano e a psicologia é a arte de pintar o ser humano, mas nenhuma das duas dá conselho, não. A psicologia, ela coloca informações no ser humano. O objeto de estudo da psicologia é o homem. O objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente do homem. Por isso que Freud falou que a terceira ferida narcísica é porque o ego, o homem, não é senhor de si. O que é senhor de si é o seu inconsciente. Aquilo que é atemporal, aquilo que é sem lógica, movido pelo princípio do prazer. Você não tem consciência, mas ele está ali. Ele está ali o tempo todo se manifestando. E ele se manifesta através de vários símbolos, através dos sonhos, através dos atos falhos, através dos xistes, através dos mecanismos de defesa que protege a sua personalidade do ego. Então, a psicanálise ela é muito mais complexa para entender a origem dos sintomas. E não adianta vocês falarem, Cássia, eu tenho medo de aranha. O que é isso? Não sei, vamos ouvir você, vamos entender você, vamos ver aonde que você ficou fixada e vamos fazer uma volta, uma experiência emocional corretiva, onde você vai colocar numa analista as técnicas e teorias, você vai transferir para o analista as suas questões, por isso que o analista, ele não vai além dos complexos que estão dentro dele, então o analista, para ajudar as pessoas, ele tem que estar em constante análise, senão ele não consegue enxergar o que ele tem que enxergar para fazer perguntas devolutivas, porque a psicanálise trabalha com a técnica socrática, devolvendo para as pessoas questões. É igual a febre. A febre é uma doença? Não, a febre não é uma doença. A febre diz que algo está errado em você. O medo é uma doença? Não. O medo exagerado diz que algo está errado dentro de você. E o medo só irá embora se nós entendermos o que está causando esse medo. Então, eu vou parar no slide 124 e vou abrir para perguntas agora.